ouvintes da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Hoje iniciaremos um estudo um pouquinho mais detalhado a respeito da passagem Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Contido no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. No versículo 46, Mateus diz assim, abre aspas, E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Fecha aspas. Vamos seguir a metodologia do estudo sistematizado do Evangelho, dividindo o versículo. Inicialmente vamos falar sobre a primeira parte, e falando ele ainda. O que significa isso? Precisamos nos lembrar que ensinar foi a constante da vida de Jesus. E ele sempre ensinou adequando o ensinamento às circunstâncias e às necessidades de seus ouvintes. Jesus permanece falando até hoje, junto aos nossos corações, através das pessoas de boa vontade e bem intencionadas, que se dispõem a servir à causa do Evangelho, divulgando a boa nova. O advérbio ainda assegura a manutenção de sua mensagem, atingindo a todas as criaturas no tempo e no espaço. Na continuação do versículo, temos a multidão, ou seja, e falando ele ainda à multidão. O que é a multidão? A massa, a multidão, é o ponto de partida daquelas pessoas que se dispõem ao caminho da redenção. Na medida em que a consciência se faz, torna-se natural a saída vibratória da multidão. Jesus trabalhava com a multidão, era perseguido pela multidão, era também reverenciado por ela. A multidão o aplaudiu em sua entrada em Jerusalém e dias depois pediu a sua crucificação e a libertação de Barrabás. Por causa de tudo isso, Jesus recomendou, lá em Mateus capítulo 10, versículo 5, não ireis pelo caminho das gentes, ou seja, não vá pelo caminho da multidão. E aí nós nos perguntamos, qual tem sido hoje a nossa posição? Nós ainda integramos a multidão ou nós já estamos saindo dela? Quais são os valores que realmente nos atraem hoje em dia? Porque, de acordo com o Evangelho, em vários momentos da Boa Nova, nós podemos identificar a multidão como sendo aquele conjunto de valores que ainda precisam ser trabalhados em nossa intimidade. São os nossos pontos negativos, as nossas imperfeições, as nossas mazelas, os nossos vícios físicos e morais, que precisam ser sanados o mais rápido possível. Então, meus irmãos, fica aí a pergunta que não se cala em nossa mente. Nós ainda fazemos parte da multidão ou, em função da nossa conscientização, do nosso aprendizado, nós já estamos começando a nos desvincular dela? Na sequência, a outra parte do versículo é eis que estavam fora. Como nós vimos, o povo aglomerado impedia que os familiares de Jesus se aproximassem, assim como a multidão impede que nós, que pertencemos à família de Deus, nos aproximemos de Jesus. A multidão inclui uma vasta gama de valores internos e externos, na forma de obstáculos naturais, convenções,
conceitos, condicionamentos milenares, além do que já falamos anteriormente sobre ela. A pessoa que deseja se aproximar dos padrões que o Evangelho propõe, diligenciará recursos a fim de vencer todos esses obstáculos que passam, a partir daí, a ser instrumentos de projeção. Então vejam, meus irmãos, como que a multidão ela é até, de certa forma, importante na nossa caminhada, porque é vencendo essa multidão, essas dificuldades, esses empecilhos, que nós nos projetamos na trilha evolutiva que nos conduz ao Pai. Nós estamos fora ou estamos próximos a Jesus? É outro questionamento que devemos nos fazer. E logo, na sequência do versículo, começam a ser identificados aqueles que estavam fora. A primeira a ser identificada é a sua mãe, Maria de Nazaré, esposa de José, o carpinteiro. Não há dúvida de que se trata de um espírito de evolução extraordinária. Tanto é que o anjo Gabriel, ao anunciar-lhe o nascimento de Jesus, disse assim: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Essa passagem se encontra lá no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, no versículo 28. Maria era a humildade e a obediência em pessoa. Nas bodas de Caná, advertiu: Fazei tudo quanto ele vos disser. Está lá em João, no capítulo 2, versículo 5. E nós precisamos ficar atentos a essa advertência de Maria, porque para sermos felizes, para alcançarmos as bem-aventuranças, precisamos fazer tudo quanto ele, o Filho de Maria, Jesus, nos disser. Ela era prima de Isabel e, portanto, era tia de João Batista, o precursor, aquele que veio abrir os caminhos para que Jesus pudesse vir depois e fazer o seu trabalho missionário. A mãe de Jesus desencarnou em Éfeso, onde vivia na companhia do apóstolo João. Na palavra mãe reside, sem dúvida alguma, a sede dos mais valiosos sentimentos. Sentimentos estes gerados nas fibras do coração, capazes de, ao lado da razão, nortearem rotas e promover os mais extraordinários lances na jornada empreendida. Então, não temos a menor dúvida de que Jesus, em momento algum do seu evangelho, se referiu à sua mãe com falta de respeito. Muito pelo contrário. Jesus a amava profundamente por tudo que ela representava em sua vida. Tanto é que no momento do Calvário, no momento em que Jesus foi crucificado, a sua mãe estava ao seu lado. Não abandonou o filho nas horas mais difíceis em que ele passou aqui na terra. Logo depois temos identificados quem eram os outros que estavam do lado de fora. Eram seus irmãos. E aí tem uma polêmica antiga no meio espírita. É porque nas línguas faladas na antiga Palestina, naquele tempo de Jesus, não havia o termo primo. Ainda hoje permanece uma discussão sobre o fato de Jesus ter tido ou não irmãos. Por primogênito, não se considera apenas o primeiro de vários filhos, mas de que ele estará sempre à frente de quantos vão se elegendo conscientemente como filhos do mesmo pai. Vejam que interessante esta consideração. Podemos entender que Jesus era o primogênito pelo fato de ter sido o primeiro filho de Maria e José. Mas em termos de evolução espiritual, entendemos que Jesus é o primogênito porque ele está à frente dos demais que, após a sua vinda à Terra, após o contato com os seus ensinamentos,
vão se transformando conscientemente em filhos de Deus pela associação, pela assimilação dos ensinamentos de Jesus, que vão os conduzindo ao caminho que leva ao Pai. Para nós, espíritas, a questão da virgindade de Maria envolve o conhecimento e a exemplificação do Evangelho. Por quê? Porque entendemos que precisamos dar corpo ao Cristo em nossas vidas e só vamos conseguir fazer isso com o sentimento, com o pensamento, com a palavra e com a ação virgens de tudo o que for contrário ao bem, ou seja, com o sentimento, pensamento, a palavra e a ação puros. O ser consciente de seu papel no contexto evolutivo acaba reconhecendo, sempre, em qualquer ocasião, cada companheiro como sendo seu irmão em Cristo. E no final do versículo nós temos o objetivo que levou a essas pessoas em busca de Jesus. Essas pessoas pretendiam falar com Jesus. Ora, e o nosso objetivo? E o nosso propósito? Quais seriam em buscar Jesus? Podemos ter o propósito de nos dirigir a Jesus ou aos amigos espirituais em nossas preces, em nossas orações, nos momentos de reflexão, mas devemos vencer os impedimentos, as multidões que expressam as nossas deficiências e as nossas dificuldades. Enfim, todas as imperfeições que nos são inerentes. Lembremo-nos do exemplo de Zaqueu quando quis ver Jesus. A mulher cananeia soube insistir e cultivar a humildade. O cego de Jericó venceu a reação negativa da multidão e foi chamado por Jesus. Pretendendo falar-lhe, nos dá a entender que é uma expressão que convoca o espírito a refletir quanto às suas disposições íntimas em procurar, de forma objetiva, aquele que é a luz do mundo, que é o nosso mestre maior. Movidos por uma proposta sincera de mudança, recorremos sempre a ele, na certeza de que seremos atendidos, porque o Mestre não falha com nenhum dos seus discípulos que queira realmente mudar. Vamos agora ao versículo 47. Abre aspas. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Fecha aspas. E disse-lhe alguém: meus irmãos, no decorrer das experiências evolutivas, sempre surpreendemos alguém que chega para nos dizer algo, seja informando, argumentando ou questionando-nos acerca de fatos, cuja presença traz sempre implícita a proposta de Deus, do Criador. Cabe-nos redobrada atenção, pois nossas reações frente a estas informações ou a estes questionamentos ou argumentações refletem o nosso grau de aproveitamento na aprendizagem. Quer dizer que as nossas respostas, as nossas reações demonstram o patamar ou o degrau, o piso evolutivo em que nos encontramos. E precisamos ficar muito atentos sobre quem é que chega para nos dizer algo e o que essa pessoa tem para nos dizer. Às vezes, são informações importantes que vão guiar os nossos passos de uma maneira mais segura e tranquila em nossa caminhada. Muitas das vezes são pessoas que trazem palavras de desequilíbrio, de desarmonia que vão nos prejudicar. Devemos então ficar atentos porque é necessário filtrar as informações que chegam até nós. É importante filtrar aquilo que nos é falado
dispensando o que não serve e aproveitando aquilo que é bom e que é útil à nossa caminhada. Portanto, precisamos ficar atentos às informações que nos chegam, às palavras que nos são faladas. E aí cabe a cada um de nós, fazendo uso do discernimento, da razão, do bom senso, separar aquilo que não for útil, aquilo que não for bom, aquilo que não presta, nós devemos descartar. Por outro lado, precisamos valorizar, dar atenção àquilo que for útil, que for verdadeiro, que for importante para as nossas vidas. Na sequência do versículo, o apóstolo diz: eis que estão ali fora. Precisamos pensar que a maioria das criaturas permanece em movimento de feição exterior, angariando valores a emergirem da interação dos seres. Mas chega um instante em nossas vidas em que os valores recolhidos externamente nos induzem à reflexão, nos convocando à integração com o Cristo interno, com o nosso Cristo íntimo, em uma comunhão mais profunda com o sentimento de amor. Neste momento, nós deixamos de estar ali fora e passamos a estar aqui dentro, dentro de nós mesmos, avaliando os recursos já conquistados e trabalhando na aquisição daqueles que nos faltam e que são importantes e indispensáveis para que se concretize essa proposta de unificação com Cristo. E o apóstolo conclui dizendo que os que estão lá fora são sua mãe e teus irmãos que querem falar-te. O momento das iniciativas é sempre um instante valioso na vida de todas as criaturas. Sua mãe e seus irmãos apontam um processo de relação do indivíduo com tudo e com todos, sob a inspiração de sentimentos mais nobres. Esses valores expressam que os espíritos superiores sabem guardar no tempo e no espaço a nossa adesão voluntária ao processo de aperfeiçoamento íntimo. Quer dizer que a espiritualidade amiga, os espíritos de luz, eles não nos apressam, eles esperam, mas eles sabem, e nós precisamos saber disso também, que quanto mais rápido aderirmos a esta proposta de renovação de Jesus, mais felizes seremos. Versículo 48, abre aspas. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Fecha aspas. Primeira parte do versículo. Porém ele respondendo. Temos aí uma resposta de Jesus. Ao redirecionar o curso dos pensamentos das pessoas que estavam ali presentes, Jesus responde de modo claro e insofismável, valendo-se do encaminhamento mental do interlocutor a fim de ampliar o seu grau de percepção. Sabemos que todo diálogo pressupõe um retorno pessoal, uma resposta que reflete aquilo que trazemos na consciência como sendo modelo da verdade. Às vezes, acabamos optando pelo silêncio, mas a consciência exige um posicionamento dentro daquilo que já conseguimos aprender. Seguindo o versículo temos: disse ao que lhe falara. Cada pessoa alcança determinados ângulos das colocações feitas, dos ensinamentos ministrados. O Cristo atende aos anseios da alma no momento justo e de forma adequada às necessidades de cada um. Cabe-nos apropriar com discernimento o que dele dimana. Porém, temos perdido conteúdos valiosos que, se fossem devidamente assimilados,
poderiam nos projetar a novos patamares de harmonia e felicidade. Em outras palavras, se Jesus disse ao que lhe falara, quer dizer que o Mestre também fala cotidianamente a cada um de nós em especial, de uma forma muito particular, dentro das nossas condições de entendimento e de acordo com nossas necessidades. Precisamos, então, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para não deixarmos passar em branco estas oportunidades de crescimento e de aperfeiçoamento espiritual. E ao final desta passagem, temos 2 questionamentos. O primeiro, quem é minha mãe? E o segundo, quem são meus irmãos? Quando o expositor de uma ideia pergunta a si mesmo, está se valendo de um processo didático com vistas à fixação do ensinamento. Com isso, ele leva os ouvintes a aprofundar o tema, dando ensejo à meditação. Com interrogações, que é o método socrático, Jesus conduz o raciocínio dos presentes para fazê-los perceber algo acima das restrições materiais, acima daquelas condições do terra a terra. Fazendo-se uma pergunta sobre uma coisa que é tida como exata, de algum modo essa coisa acaba sendo colocada em dúvida, acaba nos alertando sobre as possibilidades de outras interpretações, sob outros ângulos, outros pontos de vista. A dúvida ocorre no momento em que se abandona uma verdade menor para aceitar uma verdade maior. Aqui estamos abandonando o conceito de família consanguínea e começando a entender as definições da família universal. A indagação de Jesus encaminha o raciocínio para ângulos bem mais abrangentes. A família, até então visualizada como instituto de aproximação dos seres para a vida em comum, passa a ser vista não apenas do ponto de vista das ligações consanguíneas, mas como um imenso campo de cultivo da fraternidade entre todos os seres, a verdadeira família universal. Bem, meus amigos, o nosso estudo por hoje para por aqui. Na próxima semana continuaremos o estudo dessa passagem, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos, onde destacaremos os versículos 49 e 50 do capítulo 12 do Evangelho segundo Mateus. Agradecemos pela companhia, pelo carinho, pela atenção de todos vocês, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe a todos.